Graça e paz, meus irmãos. Bom dia a todos. Com muita alegria, vamos iniciar então mais um trabalho da Igreja Presbiteriana da Fazenda Grande. E desde já vamos suplicar a bênção, a direção, a graça de Deus sobre as nossas vidas, a fim de que o Senhor, em sua muita bondade, possa falar aos nossos corações, esteja a edificar o seu povo, esteja a trazer consolo diante de tantas lutas que nós temos enfrentado. Vamos suplicar, então, vamos suplicar a misericórdia, a bondade de Deus, invocando a presença daquele que é eterno, daquele que é soberano, daquele que é o centro da nossa vida e do culto que oferecemos ao louvor da sua glória. Vamos orar ao Senhor. Santo, bendito, maravilhoso, exaltado Deus, glorificado, exaltado, magnificado seja o teu precioso nome. Te damos graças, Senhor, por este tão grande privilégio, que é podermos estar aqui nesta manhã, onde o Senhor, em sua bondade, tem derramado chuvas para, para distanciar a aridez do solo. Assim seja a tua bênção sobre as nossas vidas, assim seja a tua graça sobre as nossas vidas, acabando, afastando a aridez dos nossos corações, tornando-nos terra fértil, sedenta da tua palavra, e que o nosso coração, ao encontrar com alegria a tua palavra, possa vir a produzir a 30, 60, 100 por um para a glória do teu santo e excelso nome. Por isso, ó Deus, nós queremos invocar a tua santa e bendita presença ao nosso lado, ao lado de cada um dos teus filhos, ao lado daqueles que nesta manhã, no dia do Senhor, humildemente vêm buscar direção, vêm buscar conselho, vêm buscar o alimento espiritual para as suas almas. Desde já, ó Deus, recebe o louvor, a adoração que o teu povo te presta nesta manhã, que possa subir como um cheiro suave e agradável às tuas narinas, e que o Senhor, ao se agradar de nós, possa nos abençoar. Em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, Pai, que nós assim oramos e agradecemos. Amém. Os amados irmãos, em continuidade, vamos proceder com a leitura do Salmo 144. Salmo 144, que na sua epígrafe traz aqui o seguinte título: Ações de graças pela proteção de Deus. E como essa palavra é oportuna para os nossos dias, temos que reconhecer e agradecer, porque Deus tem sido gracioso para conosco. Ações de graças pela proteção de Deus. Salmo de Davi. Diz assim: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem, para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem, para que o estimes. O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto. Livra-me e arrebata-me das muitas águas.
e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico. No saltério de 10 cordas, te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio, que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas, que não lhes haja ruptura, nem mau sucesso. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. O Senhor nos abençoe e que a graça e a bondade de Deus sejam abundantes sobre as nossas vidas. Vamos ter uma palavra de oração de acordo com aquilo que o salmista nos orienta, nos alertando que Deus é aquele que nos afasta do homem mau, Deus é aquele que nos afasta das dificuldades, dos reveses, tudo provém de Deus. E ao reconhecermos isso, reconhecemos que não somos bons em nós mesmos. O que Deus faz é porque Ele é bom, e porque Ele é quem perdoa as nossas iniquidades e quem sara todas as nossas enfermidades. Assim sendo, eu quero convidar a nossa irmã Elci para que ela possa fazer uma oração de confissão de pecados, suplicando a misericórdia do Deus Altíssimo sobre a vida de todos aqueles que amam e que temem ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, diante da Tua palavra, nosso coração estremece em saber, Pai, que Tu és o Deus Altíssimo, em saber que a nossa vida é como um sopro, como lemos aqui agora, em saber que somos como a sombra que passa. Deus, muitas vezes estamos acumulando pecados, guardando pecado, mágoa, ressentimento em nossos corações e não entendemos que a Tua palavra ela tem nos chamado a um verdadeiro arrependimento sincero diante do Senhor, diante dessa verdade, Senhor. Nós não somos nada, nada diante da Tua grandeza. E nós somos mesmo pecadores, indignos de estar na Tua presença. Neste momento, Senhor, nós confessamos as nossas faltas perante o Senhor. Tudo que fizemos e temos feito, que tem entristecido, Pai, o Teu Espírito Santo que habita em nós. Que o Senhor venha nos converter de verdade, que o Senhor venha nos dar o arrependimento segundo Deus, não remorso, mas um arrependimento verdadeiro, genuíno, vindo da Tua parte, para que nós possamos agradar o Senhor, para que vivamos em santidade, vivamos buscando o Senhor, a santidade em Ti. Por isso, Pai, limpa a nossa mente, o nosso coração, os nossos lábios, nossos pensamentos, nos torna, Senhor, todo o nosso ser purificado, lavado perante a cruz de Cristo, para que o Senhor aceite a nossa adoração nesta manhã. Recebe, Senhor, com gratidão tudo que viemos a fazer aqui. Estamos fazendo, Senhor, porque reconhecemos que o Senhor é digno de toda a honra, todo louvor e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Na certeza que o Senhor é aquele que perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda mácula, louvemos ao Senhor com singeleza de coração, na mesma disposição que o salmista nos convoca quando ele escreve o Salmo 150, que nos diz assim: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o ao som com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Então, nesta santa convocação, eu convido os irmãos a que possam abrir os seus lábios e, sobretudo, vamos louvar a Deus com os nossos corações. Gratos e agradecidos, porque o Senhor é bom em todo tempo, pois em todo tempo o Senhor é bom. Passa a palavra, então, ao presbítero Cícero, que vai nos conduzir neste momento a louvores, para a glória e dom do Senhor. Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Os irmãos estão ouvindo bem aí? Tudo ok? Pronto. Muito bom nós estarmos aqui para louvar o Senhor. E nós vamos fazer com toda alegria, porque o Senhor nos deu essa manhã de domingo, esse dia maravilhoso para adorarmos a Ele. Então vamos adorar o Senhor. Senhor, nós não somos nada diante do Teu poder, Senhor, nem merecedor do Teu imenso amor. Mas é através do Teu Filho que nós nos achegamos a Ti. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso amor. Através do Teu Filho tenho livre acesso a Ti, e me faz chegar a Teus pés e me humilhar diante de Ti. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso amor. Através do Teu Filho tenho livre acesso a Ti, e me faz chegar aos Teus pés e me humilhar diante de Ti. Deixa Teu rio passar em minha vida, vem curar minhas feridas, sara as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o Teu querer, Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, cante. Nem merecedor do Teu imenso amor. Através do Teu Filho tenho livre acesso a Ti, e me faz chegar aos Teus pés e me humilhar diante de Ti. Deixa Teu rio passar em minha vida, vem
curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu. Faça essa oração a Deus. Deixa teu rio passar em minha vida, vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Essa canção ela é muito forte, né, irmãos? Ela é realmente algo que tem que sair profundamente do nosso ser, porque é uma declaração profunda a Deus. Por vezes a gente canta as músicas e não tem a percepção, né, da profundidade do que a canção está dizendo. Oh Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Todos que têm sede, venham à fonte. Todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte e medir o seu coração, a dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte e medir o seu coração, a dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o teu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar.
seu prazer divino que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, sim, vem louvar, vem louvar. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Agradecemos a Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus sabe todas as coisas, né, e tudo que Deus faz é perfeito. Havíamos convidado a Reverendo Cano para estar conosco nesta manhã, e ele até se dispôs a estar conosco. Não sei o que aconteceu, que até aqui ele não chegou, mas vamos confiar, como dissemos desde o início, Deus é bom em todo tempo Ele é bom. Assim eu quero convidar os amados a que possamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 38, até o final do capítulo. Marcos, capítulo 9, versículo 38, até o final do capítulo. A palavra de Deus nos diz assim: Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, aonde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos
que faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Amém. Vamos orar. Santo bendito, louvado e exaltado seja o teu nome, ó Deus, Senhor de todo o universo. Aquele que não teve princípio, aquele que jamais terá fim. Aquele que do nada trouxe à existência todas as coisas. Aquele que governa tudo e todos. E que nada, absolutamente nada, foge ao controle da tua santa e soberana vontade. Nós te louvamos, te bendizemos, porque reconhecemos a tua bondade e o teu senhorio soberano em todos os acontecimentos. De maneira que, ó Deus, nos inclinamos diante de ti, da tua palavra, suplicamos, ó Deus, edifica-nos através da ação do teu Santo Espírito, que é o Mestre por excelência. Seja assim para a glória de Deus Pai, para a edificação do teu povo em Cristo Jesus, nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Nós oramos em nome dele. Amém. Deus, amados irmãos, me permita trazer aqui uma informação, né? O meu microfone está baixo. Eu vou aqui aumentar a voz, mas acredito que seria interessante também, como nós estamos aqui por dispositivos, talvez aí o aumento também no volume do dispositivo de cada um para chegar num volume mais agradável, né? Mas eu vou aqui aumentar um pouco o tom de voz para ver se ajuda também. Meus irmãos, vivemos aí tempos difíceis e o Senhor Jesus nos fala em Mateus 24 de que nesses últimos tempos muitas coisas estariam por acontecer ou para acontecer. Dentre essas muitas coisas, o Senhor Jesus fala de guerras, rumores de guerras, fome, peste, o amor de muitos esfriando, situações inclusive de que o pai levantaria as suas mãos contra os seus próprios filhos e filhos contra os seus pais. Tudo isso já foi revelado, tudo isso já foi posto. E também em Apocalipse nós temos outras informações muito importantes, porque Deus é aquele que vai, na sua soberania, e porque Ele já determinou todas as coisas, Ele vai nos dar diretrizes sobre o que vai acontecer. De maneira que Apocalipse fala sobre Abaddon e Apolion, né? Fala sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, e nada disso deveria nos trazer preocupação ou preocupações, porque já foi escrito. Bom, por que eu estou falando sobre isso? É porque nas mídias aí, não é, está rolando um áudio de abre aspas, pseudo-pastor, pseudo-profeta, fecha aspas, e ele disse que Deus deu uma visão a ele, uma revelação a ele. E nessa revelação, então, ele começa a citar acontecimentos, pasmem, que o próprio Senhor Jesus já descreveu, que João, esse sim, o da Bíblia, recebeu da parte de Deus em Patmos.
está registrado no Apocalipse. Então, meus irmãos, muito cuidado com certas revelações, com certas visões, sobretudo se aquilo que o pseudo-profeta ele está dizendo ou revelando já está contido na palavra de Deus. Que revelação é essa, se já foi revelada? E eu quero lembrar os irmãos que, enquanto igreja reformada, nós não acreditamos em novas revelações. E é simples, porque as revelações cessaram quando o cânon sagrado foi fechado. Nós cremos na iluminação do Espírito Santo. Nós cremos que é o Espírito Santo que ilumina a nossa mente para que possamos compreender as profundezas do ser de Deus. Por quê? Porque é isso que a palavra de Deus nos diz. E é o Espírito Santo de Deus que conhece as profundezas de Deus que nos revela o ser de Deus. Então, meus irmãos, muito cuidado com essas, abre aspas, profecias. A profecia que nós precisamos é esta, é a palavra de Deus. Esta é a profecia que nós precisamos guardar em nossos corações. Quero testemunhar que Deus é bom em todo o tempo. O reverendo Canto já está aqui conosco e com muita alegria. Então, meus irmãos, eu quero dizer a vocês, não temam as questões do futuro, por mais delicadas que elas sejam. Nada foge ao controle soberano do Deus que é bom. A história de toda a humanidade, como a história da sua vida, da minha vida, preste atenção nisso. Repousam nas dadivosas e soberanas mãos do Deus Criador. Caminhe ao lado do Senhor. Caminhe com fé em direção àquele que é o autor e consumador da nossa vida, da nossa esperança, da nossa fé, o Senhor Jesus. Passa a palavra ao reverendo Canto, que nesta manhã vai nos trazer a palavra de Deus. Ao final da pregação, a palavra estará com o presbítero Cícero para a continuidade dos trabalhos. Ok. O reverendo Canto ainda não ligou o áudio, né? Não ligou o áudio. Então, só mais alguns instantes para que ele possa usar a palavra e trazer a palavra do Senhor nesta manhã aos nossos corações. O meu conselho, irmãos, vamos ler mais a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia e agimos como o salmista, no Salmo 119, guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quanto mais conhecemos de Deus, mais paz e serenidade haverá na nossa vida. Porque conhecemos ao Senhor e descansamos no seu cuidado paternal, na sua providência maravilhosa. Louvado seja Deus, o reverendo Canto já está devidamente conectado. Então, eu passo a palavra para o senhor, reverendo. Muito obrigado por atender o nosso convite. Vamos voltar ao texto de Marcos, capítulo 9, conforme lemos o texto. Como nós temos partilhado aos irmãos, o texto vai tratar sobre os absolutos de Deus. Deus, ele é absoluto. Deus não muda, Deus não tem variação. Quando a Escritura fala, por exemplo, né, de arrependimento atribuído à pessoa de Deus, é porque nós, seres humanos, nessa comunicação, né, e Deus é um Deus relacional, Deus se relaciona com a sua criatura. Então, Deus vai utilizar a linguagem humana para se revelar, para falar, para comunicar ao homem. Agora perceba, a palavra arrependimento dá a ideia de alguém que está caminhando numa direção e que dá meia volta e caminha na direção oposta.
Essa é a compreensão do termo arrependimento. É você caminhar na direção oposta, né? Para nós, arrependimento tem a ver com o reconhecimento da falta e tem a ver com também com mudança de atitude. Mas a mudança de atitude, no nosso caso, é em decorrência de uma falta nossa, de uma falha de nossa parte, a qual reconhecemos que estávamos errados e que precisávamos mudar de atitude. Com relação a Deus, não, né? Então, quando diz que Deus se arrependeu, é referente a Deus mudar a sua atitude, não porque Deus se arrependeu, mas porque a linguagem humana está sendo atribuída a Deus para que possamos, para que sejamos comunicados todos, né? Veja que a bênção de Deus está pontualmente posta e relacionada à obediência. E o castigo de Deus, consequentemente, a falta de obediência. De maneira que, quando nós obedecemos, Deus nos abençoa. Mas a bênção de Deus não está restrita à nossa obediência. A bênção de Deus está restrita à bondade de Deus. Porque Deus é bom, Ele nos abençoa. Quando Deus nos castiga, não é porque Deus seja mau. Também é um ato da bondade de Deus. Mas perceba que o castigo e a bênção estão direcionalmente conciliadas à nossa atitude. É um resultado, não é, das nossas ações. O texto em questão que lemos, registrado por Marcos, capítulo 9, nos falou anteriormente, quando Jesus tem o seu corpo glorificado, e Jesus vai falar sobre a missão do Filho do Homem, o enfrentamento da cruz, o enfrentamento do Calvário. Os discípulos, então, irrompem, não é, num ato de autocomiseração: Senhor, não faças isso, Senhor, que loucura é essa? Mas Jesus encarnou com uma missão muito objetiva, muito clara, muito pontual. E na ideia dos discípulos, ou na compreensão, na mentalidade dos discípulos, enfrentar o Calvário seria uma derrota pessoal. Seria o fim de todas as coisas. Perceba que a compreensão dos discípulos ela está completamente desalinhada com relação à compreensão daquilo que Deus estava revelando a eles. É nesse contexto que nós precisamos, com muita humildade, dispor o nosso coração para que possamos suplicar ao Senhor que abra o nosso entendimento e que nos dê a devida compreensão dos seus absolutos. O primeiro absoluto que eu queria partilhar com os irmãos é que no reino de Deus a intolerância exclusiva ela não encontra guarida. A intolerância exclusivista não encontra guarida. A linha do pensamento central aqui que Marcos registra é a falta de entendimento dos discípulos. Os discípulos sobem com Jesus para Jerusalém e Jesus está pronto para sofrer. Jesus já falou do seu martírio, mas os discípulos estão cheios de ilusões. O Senhor já havia revelado qual era o propósito da sua vinda, da sua encarnação, de enfrentar o martírio. Mas os discípulos estão numa compreensão completamente outra. Os discípulos creem que Jesus é o Messias, mas eles não entendem que a restauração do reino se dará pela morte de Cristo. E a ideia deles é exatamente outra. Não, o Senhor vai libertar o povo como Moisés, como Josué, como Davi. A ideia é completamente outra. Os discípulos estão completamente
desorientados quanto à disposição do Senhor de enfrentar o martírio, de enfrentar o Calvário. E exatamente por isso, meus irmãos, que o texto mostra essa tensão quanto à falta de compreensão, à falta de entendimento. E essa falta de entendimento, ela mais uma vez aparece aqui no texto, quando os discípulos eles se levantam contrário àquela pessoa que estava expulsando demônios, estava expelindo demônios em nome de Cristo. E por quê? Porque aquele homem não fazia parte do colégio apostólico. Ele não fazia parte do grupo dos 12. Ora, se ele não fazia parte do grupo dos 12, ele não poderia exercer a prerrogativa na qual ele estava exercendo. Na ideia, não é? Na compreensão teológica dos discípulos, somente eles, aquele grupo seleto, é que estava alinhado com a verdade, de maneira que todos os outros deveriam ser desprezados e excluídos. João pensava que apenas os discípulos tinham um monopólio do poder do Senhor Jesus. E perceba que muitas igrejas hoje agem dessa forma. Muitos ministros agem dessa forma. Aquele homem, ele estava realizando uma boa obra. Ele estava expelindo demônios. Ele estava libertando pessoas. E perceba, ele estava fazendo da maneira correta, do jeito certo, em o nome daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, o Senhor Jesus. E o resultado disso não poderia ser outro. Teria que ser um resultado positivo, porque o poder não era do homem, o poder é de Jesus e sempre será de Jesus. Aquele homem estava agindo corretamente, socorrendo uma pessoa necessitada, e ele conseguiu expelir os demônios não por ele, não porque ele fosse bom, não porque ele não tivesse pecado, não, mas porque ele estava fazendo em nome do Senhor Jesus. E Jesus, consequentemente, o nome do Filho seria glorificado. Mas, meus irmãos, João ainda assim tem a ideia de proibir ou de pedir ao Senhor que aquele homem fosse proibido de fazer o que estava fazendo. Da mesma forma, em nossos dias, muitos segmentos religiosos, muitas denominações, muitas autoridades eclesiásticas acham que são os únicos que podem servir a Deus. E isso é o mais completo absurdo. Essas pessoas chegam ao disparate de pregarem com tamanha altivez, como se fossem os únicos seguidores fiéis de Jesus. E na sua loucura, na falta da compreensão bíblica daquilo que a palavra de Deus nos diz, eles batem no peito com arrogância, como se fossem os únicos salvos. Muitos tolamente creem que Deus é um patrimônio exclusivo de suas denominações. Agem com soberba e desprezam todos quantos não aderem à sua corrente sectária. Esse espírito intolerante e exclusivista está em desacordo com o ensino de Jesus, Senhor da igreja, cabeça da igreja, onde, na verdade, muitas pessoas que não faziam parte daquele seleto grupo de 12 demonstraram algumas vezes uma fé mais robusta em Jesus do que aqueles mesmos. Ora, Marcos, capítulo 7, versículos 28 e 29, nos dizem assim: e responderam, João Batista, perdão, capítulo 7, capítulo 7, versículos 28 e 29.
Ela, né, a mulher Sírio-Fenícia, porém lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse, Jesus diz à mulher Sírio-Fenícia: por causa desta palavra, podes ir, o demônio da tua já saiu de tua filha. E ela não era nem judia, ela não fazia parte nem do povo da aliança, enquanto sangue, mas ela demonstrou fé autêntica e verdadeira do Senhor Jesus. Há muitas outras pessoas e registros. Ainda no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 6, nos diz assim: eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então, os deixaram ir. Ainda uma outra referência, capítulo 14, versículos 14 e 15. Nós encontramos: seguiu e dize ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazer os preparativos. Nós temos na Sagrada Escritura muitas passagens de pessoas que não faziam parte do grupo dos 12 e demonstraram uma fé maior, mais verdadeira, mais autêntica, mais robusta do que o grupo dos discípulos que foram chamados por Jesus. Jesus vai repreender os discípulos, irmãos, e acentuar de que quem não é contra ele é por ele. A lição de Jesus é muito clara no seu ensino. Não podemos ter a pretensão de julgar os outros, nem de considerar-nos os únicos seguidores de Cristo, pelo fato de que essas pessoas não estarem em nossa companhia, não terem conhecimento que nós temos, ou não terem a experiência religiosa que nós temos, ou a nossa caminhada, o tempo da nossa caminhada. A intolerância e o exclusivismo estreito é o que Jesus está corrigindo aqui. Josué pediu a Moisés para proibir Eldade e Medade, que estavam profetizando no campo. Ele vai dizer assim: Moisés, Josué, Moisés, meu Senhor, proíbe-los. E a resposta de Moisés foi: tens tu ciúme de mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, e o Senhor lhes desse o seu espírito. Números capítulo 11, versículos 26 a 29. Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículos 14 a 18, vai exatamente exortar a igreja de Filipos e nós hoje, e as gerações que vierem depois de nós, se Jesus não voltar antes, a que tenhamos uma mente aberta, um coração aberto, a compreensão de que a seara é grande, temos que rogar ao Senhor da seara que envie trabalhadores, que envie obreiros. Claro, meus irmãos, que Jesus não está dizendo nesta passagem que, por exemplo, pessoas que são claramente hereges, porque os seus ensinos não são corretos, são ensinos heterodoxos, não são ortodoxos, mas heterodoxos, assuntos misturados, sincréticos, que essas pessoas, nós devemos dar crédito a elas. Não é isso o que Jesus está dizendo. Sobretudo se essas pessoas negam a Escritura, quer seja total, quer seja parcial. Nós não devemos considerar essas pessoas. Essas pessoas não são legítimas seguidoras de Jesus Cristo.
O que Jesus está ensinando aqui é que toda espécie de exclusivismo religioso deve ser rejeitado dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Jesus não comunga com o erro doutrinário. Antes, ele reprova severamente. Jesus não aprova o universalismo, nem tampouco o ecumenismo. Não há unidade espiritual, fora da verdade que é a palavra de Deus. Contudo, Jesus não aceita intolerância religiosa. Não podemos proibir nem rejeitar os outros pelo simples fato de que eles não pertençam ao nosso grupo. O teólogo alemão Adolf Popp diz que, de alguma forma, Jesus está alargando, entre aspas, a porta estreita do discipulado. Afinal de contas, essa passagem tem um contrapeso diante de Mateus capítulo 12, versículo 30, que diz assim: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Há muitas pessoas que idolatram a sua denominação, a sua estrutura eclesiástica, a ponto de não verem nenhum mérito em outros segmentos que também servem a Deus. Estes são aqueles que proíbem os outros por estarem fazendo a obra de Deus, como registra Números capítulo 11, versículo 28. Essa intolerância, meus irmãos, tem sido uma das páginas mais obscuras da história humana. Muitos cristãos chegam até mesmo a perseguir uns aos outros e se engalfinham em vergonhosas brigas e contendas, como o apóstolo Paulo exorta a igreja de Coríntios, no capítulo 6, versículo 7 da sua primeira carta. Jesus conclui esse assunto mostrando um exemplo de como outros seguidores podem ser úteis em situações de necessidade dos discípulos. Leamos novamente o versículo 41 do capítulo 9, que nos diz: porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. O copo de água era considerado o sinal mínimo de hospitalidade, que podia ser dado até mesmo a um inimigo, conforme nos diz o autor de Provérbios, capítulo 25, versículo 21. Permita rapidamente aqui fazer a leitura. Provérbios, capítulo 25, verso 21, e nos diz assim: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Mesmo este pequeno gesto é recompensado regiamente pelo Senhor. A recompensa de Jesus jamais é um acerto de contas mesquinho, mas é sempre um manifestar transbordante da sua benevolência, da sua graça, da sua bondade. Um segundo absoluto, irmãos, também, que o texto vai tratar aqui, com relação ao reino de Deus, é que o Senhor exige renúncia de tudo aquilo que nos afasta da santidade. Versículos 42 a 48, na continuidade do texto que lemos. É uma possibilidade muito grande e muito alegre, muito esfuziante servir ao Senhor. Mas, meus irmãos, o servir ao Senhor em hipótese alguma, de forma alguma, deve acontecer, deve ocorrer dissociado da fé. Ou seja, em nenhum momento, em nenhuma parte da Sagrada Escritura,
o serviço daquele que serve, o serviço do servo, lhe é permitido abandonar a fé. E, consequentemente, privar os irmãos da salvação eterna. Isso é loucura. Quem age assim não age em serviço da igreja, em serviço de Cristo. Perceba, assim como Deus responde ao menor gesto de amor pelo irmão, versículo 41 que acabamos de ler, ele também reage a tamanha injustiça, versículo 42. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. O reino de Deus é o reino de santidade. Aqueles que vivem na prática do pecado jamais entrarão nele. Não importa quantas vezes você abre os seus lábios e diga que é crente. Não importa quantas vezes você possa fazer uma boa obra, a realização de uma boa obra, se de fato você não agradar ao Senhor por meio da fé. Por isso, tudo o que se constitui tropeço no caminho da santidade deve ser radicalmente removido. Não adianta falar com os lábios e ter um procedimento contrário àquilo que os lábios estão afirmando. Qualquer sacrifício é insignificante em comparação com o supremo valor de pertencer a Cristo. E Jesus vai usar 3 figuras: olhos, mãos e pés. O que podemos, o que vemos, o que fazemos e aonde vamos pode constituir-se em tropeço para as nossas almas. Ernesto Trancher diz que a mão simbolizava, ou simboliza, melhor dizendo, a nossa maneira de fazer as coisas. Já o pé representa o nosso caminhar pelo mundo. E o olho é a figura de todos os desejos que surgem do coração. Jesus não está aqui recomendando, meus irmãos, que nós venhamos a fazer a mutilação do nosso corpo. Uma cirurgia literal, física, de arrancar a mão, ou de arrancar o pé, ou de arrancar o olho. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. O que Jesus está nos alertando aqui é que o mal não procede das partes físicas do corpo, mas o mal procede do coração. Ora, no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, no versículo 21, o Senhor Jesus diz: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Jesus ensina claramente, meus irmãos, que devemos ser radicais na remoção de todo e qualquer obstáculo que se interponha ao nosso caminho de entrada no reino dos céus. Essa erradicação pode ser uma intervenção cirúrgica dolorosa. A amputação não é uma coisa fácil, mas é uma última ação diante de todas aquelas outras ações para salvaguardar o corpo. Mas quando, por exemplo, acontece uma condição de gangrena, onde a circulação ela foi prejudicada e o membro começa a ficar escuro pela falta da circulação do sangue,
Ou você amputa um membro, ou então acontece a morte de todo o corpo. O que Jesus está ensinando é exatamente isso. Nós precisamos agir com toda a seriedade, agir com toda a prudência, mas nós não podemos permitir, nem podemos baixar a guarda naquilo que ofende a santidade de Deus, naquilo que nos impede de uma santificação verdadeira, completa, plena, aos pés do Senhor. Nós não podemos, irmãos, servir a dois senhores. Ou nós estamos nos santificando para nos aproximarmos de Cristo, ou nós vivemos em meio à imundícia, ao pecado e, consequentemente, não estamos nos afastando, mas já estamos afastados de Cristo. William Barclay diz que precisamos extirpar algum hábito, abandonar algum prazer, renunciar a alguma amizade e separar-nos de algo que havia se tornado uma parte da nossa própria vida. É nessa mesma linha de pensamento que o apóstolo Paulo, ao escrever Colossenses capítulo 3, versículo 5, diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A ideia aqui é muito clara. Há necessidade urgente de separação, rompimento, quebra, descontinuidade de tudo aquilo que nos leva a pecar, tudo aquilo que nos leva a cometer pecado. William Hendrickson diz que a tentação deve ser abrupta e decisivamente cortada. Brincar com ela é mortal. Meias medidas são destrutivas. A cirurgia precisa ser radical. Nesse mesmo momento, e sem nenhuma vacilação, o livro obsceno deveria ser queimado, a foto escandalosa destruída, o filme destruidor de alma condenado, os laços sociais sinistros, mesmo que íntimos, quebrados, e o hábito venenoso descartado. Na luta contra o pecado, o crente tem de lutar duramente. Acobertar o erro nunca leva alguém à vitória. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27, o apóstolo Paulo nos faz esse alerta dizendo assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Não adianta alguém dizer que é crente, se essa pessoa que diz que é crente não vive como crente. Aquilo que se fala deve ser aquilo que se vive. Caso contrário, estamos nos enganando a nós mesmos. Por fim, meus irmãos, um terceiro e último absoluto do reino de Deus é que o reino de Deus revela que existe uma condenação eterna para aqueles que rejeitam o caminho da santidade. Me permitam aqui, versículos 42 a 48. O inferno, meus irmãos, não é uma figura mitológica, mas é uma realidade solene, é sólida, é real, é verdadeira. Há céu, assim como há inferno. Há luz, assim como há trevas. Há salvação, assim como há perdição. Há bem-aventurança eterna, assim como há condenação eterna. Jesus foi quem mais falou sobre o inferno. Jesus descreve o inferno como um lugar de tormento eterno, onde o fogo jamais se apaga e o bicho jamais deixa de roer.
A palavra usada para o inferno é Gehenna. E esta palavra tem a sua origem no Vale dos Filhos de Inom, na cidade de Jerusalém. Local onde o ímpio rei Acais levantou a imagem do deus Moloque, um ídolo de bronze, oco por dentro, de braços estendidos, que, ao ficar em chamas, os pais colocavam ali os seus filhos, oferecendo-os em sacrifício a esse abominável ídolo. O próprio rei Acais, ele queimou ali os seus filhos, conforme o registro em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 3. Esse terrível culto pagão foi seguido também pelo rei Manassés. 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 6. O piedoso rei Josias, mais tarde, em sua reforma religiosa, declarou aquele lugar imundo. Segundo dos Reis, capítulo 23, versículo 10. William Barclay diz que quando aquele lugar foi declarado imundo e profano, foi tornado depósito de lixo da cidade de Jerusalém. E, consequentemente, não é, pelo acúmulo do lixo e a decomposição do lixo, vai exalar, vai criar chorume, né, aquele líquido terrível e gás butano, aliás, gás metano. E vai consequentemente, haver fogo, né, combustão, lugar quente, e o gás e produtos ali que facilitam, né, a questão da propagação do fogo. Então, era normal encontrar fogo naquele lugar. E, então, perceba, não é, o contexto. Um lugar sujo, fétido, onde os vermes jamais deixavam de roer e onde havia sempre fogo e fumaça subindo ali como um enorme incinerador. É dessa forma que o inferno é descrito claramente. O lugar onde o fogo jamais se apagará. Preparado para o diabo e seus anjos, mas também para todos aqueles que não conheceram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Me permitam fazer a leitura de Mateus, capítulo 25, versículo 46. Mateus 45, verso 46, que nos diz assim: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Meus irmãos, o inferno não é o reino do diabo. O inferno é a prisão de Deus, onde estarão lá o diabo, os anjos caídos e todos aqueles que não verdadeiramente creram no unigênito Filho de Deus. E crer verdadeiramente significa mudança de vida, mudança de atitude. Significa não apenas em dizer que é crente, mas viver como crente. Aquele lugar é o estado final e eterno do ímpio, depois da ressurreição e do último julgamento. Marcos, capítulo 9, versículos 49 e 50, é considerado por muitos estudiosos como os versículos mais difíceis de serem interpretados no Novo Testamento. Jesus usou aqui três expressões muito fortes. A primeira delas, cada um será salgado com fogo. Todo sacrifício judaico ele deveria ser salgado antes de ser oferecido a Deus no altar. Acompanhe a leitura de Levítico, capítulo 2. Levítico, capítulo 2, versículo 13, que nos diz assim:
Levítico, capítulo 2, versículo 13. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Esse sal, meus irmãos, sacrificial, era chamado o sal do pacto. A adição desse sal é que tornava o sacrifício agradável a Deus. Antes da vida do discípulo ser agradável a Deus, deve ser tratada com fogo, assim como todo sacrifício é tratado com sal. O fogo e o sal. O fogo é o sal que faz a vida aceitável a Deus. Você pode perguntar, que fogo é esse? O fogo, meus irmãos, ele fala de purificação. O fogo fala de perseguição. É aquilo que nós vimos em 1 Pedro, capítulo 2, capítulo 1, versículo 7, assim como capítulo 4, versículo 12. O discípulo é aquele que é purificado com sal e suporta o fogo da perseguição por amor a Jesus. A segunda expressão, bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? O sal é bom. A vida sem o sal seria insuportável. O sal tem duas características básicas, como nós bem sabemos. Preservar, né? Você salga os alimentos para que os alimentos não apodreçam. Então, o sal tem como objetivo preservar, evitar o apodrecimento do alimento, mas também para dar sabor, para trazer aquele sabor agradável ao paladar. O sal, meus irmãos, todavia pode perder as suas qualidades, perder as suas características, e aí vai se tornar insípido. Observe que o mundo está em um estado de putrefação. O mundo está apodrecido. Cada vez mais nós ficamos espantados com a violência, com a maledicência, com toda a podridão que nós podemos observar no mundo, não é? Esse sexismo desenfreado, tantas e tantas questões que vêm acontecendo, e tudo isso, irmãos, aponta para esse estado de decomposição, de apodrecimento moral em que o mundo está. Sem a presença da igreja, a sociedade estaria numa condição muito mais avançada de putrefação. É a igreja que ainda tem conservado, é a igreja que tem sido sal e luz em meio a essa geração perversa. Juvenal, descrevendo Roma, a Roma do primeiro século, diz que ela era uma cloaca imunda. Assim era o grande Império Romano, descrito por Juvenal. A pureza havia desaparecido, a castidade era desconhecida. Meus irmãos, o cristão é o antisséptico do mundo. Assim como o sal derrota a corrupção, inevitavelmente ataca a carne morta, o cristão deve coibir a corrupção do mundo. Lembrando que Jesus declarou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 3. Por fim, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Os antigos diziam que não havia nada no mundo mais puro do que o sal, porque o sal procede de duas fontes naturais, o sol e o mar. O sal
é fruto da incidência dos raios solares sobre a água do mar, que faz com que a água evapore e fique aquela concentração, aqueles cristais de sal. Devemos tomar o sal, meus irmãos, não no sentido literal, mas no sentido sacrificial, mas no sentido doméstico. O que Jesus está dizendo aqui é que devemos buscar a santidade e o amor. Devemos ter uma relação certa para com Deus e para com os homens. Adolfo Popp conclui dizendo o seguinte: discípulos que têm sal em si mesmos e se deixam salgar por Deus e para Deus, também vivem em paz entre si. Entretanto, quem foge de lutar consigo mesmo está sempre brigando com os outros. Perceba que aquelas pessoas que estão em constante conflito com os outros é porque, na verdade, estão num contínuo conflito consigo mesmas. E o conflito consigo mesmas, perdão, é fruto do conflito com Deus que é santo e perfeito. Se nós não estivermos em paz com Deus, nós nunca estaremos em paz com Deus. Estar em paz com Deus faz que conheçamos a paz que excede todo entendimento e possamos então estar e manifestar essa paz uns com os outros. Ainda que os outros não queiram, mas aí são os outros que procuram briga. Não somos nós que iniciamos. Não somos nós que damos motivo à contenda. Nós somos pacificadores. Jesus diz: bem-aventurados pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. É o Deus da paz que nos pacifica, para que com o coração pacificado possamos pacificar uns aos outros. E o nome do Senhor é glorificado. Os absolutos de Deus, irmãos, são eternos. Não importa o tempo, não importa a época, não importa absolutamente nada. Tudo está nas mãos do Senhor e tudo é para a glória do nome do Senhor. Deus, pois, nos abençoe. Eu retorno a palavra para o presbítero Cícero e peço perdão aos irmãos porque eu vou precisar me retirar para poder aqui algumas demandas. Né? Hoje, graças a Deus, é o segundo e último dia do Enem e, além de pastor, eu também sou pai. Eu preciso levar meu filho para fazer a prova. Deus abençoe a todos e ter um dia abençoado na presença dele. Um abraço a todos. Passa a palavra de Deus. Bem, irmãos, louvado seja Deus pela sua palavra. Né? Tivemos um probleminha aí com o pastor Cândido, não podemos conectá-lo aí para estar com a gente. Vamos fazer uma oração, finalizando, e logo após a oração eu vou pedir ao reverendo Ezequiel para estar impetrando a bênção. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos louvar o Teu nome, Pai, porque todas as coisas acontecem conforme lhe apraz. Nós louvamos o Senhor, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Ó Deus, obrigado por essa manhã, pela Tua palavra aos nossos corações. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pela providência do Senhor em nossas vidas, a cada amanhecer, pela Tua bondade e fidelidade, Senhor. Ó Deus, ser conosco. Visita Teu povo, visita a Tua igreja que se faz presente aqui nessa plataforma. Nós oramos ao Senhor, pedimos ao Senhor que nos dê um dia abençoado em Tua presença, que este venha a ser um dia que possamos de fato reservar para adorar o Senhor, assim como todos os outros dias, mas esse é o dia do Senhor. Pedimos ao Senhor que nos concentre com o Senhor em realizarmos aquilo que o Senhor requer na Tua palavra. Nós oramos ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Reverendo Ezequiel.
Bom dia, irmãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a consolação do Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, venha sobre vós, venha sobre todo o seu povo, espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Estamos finalizando aí mais um culto ao nosso Deus. Deus abençoe cada irmão que se encontra aqui nessa manhã. Nós pedimos à igreja que continue orando pelas programações que temos, ainda aí até o final do ano. A gente sabe que quando se aproxima o final do ano, muitas programações, reuniões, sociedades, federações. Então estejamos orando por isso. Que a igreja continue também orando pela mãe do reverendo Ezequiel, pela sua saúde. Deus possa restaurá-la. E assim também tantos outros amados irmãos nossos que conhecemos, que também estão passando por alguma situação difícil. É papel da igreja orar e nós precisamos continuar orando, né, por aqueles que estão passando dificuldades, tanto na área da saúde, quanto na área financeira e em todas as outras demais áreas as quais nós até já temos orado, né? Temos suplicado, mas que possamos continuar orando. Tivemos a programação do Acampa Live ontem, e assim pudemos acompanhar através do YouTube aqueles que não estiveram lá. Foi uma bênção, creio eu, mesmo diante de todas as dificuldades, né? Mas cremos que o nome do Senhor foi glorificado. Aí o presbítero Mário, como secretário da infância, se quiser também, meu irmão, falar alguma coisa, fica à vontade. E se alguém mais tiver algum aviso de sociedade, também pode falar. Presbítero Mário. Amém, meu amado irmão. Graças para todos. Como foi falado desde o início, que Deus é bom o tempo todo. E trabalhar com o Senhor é bom demais. E trabalhar com o departamento infantil, com esse filho, as crianças, é uma delícia. E que, como foi colocado com o presidente físico, o trabalho foi muito bom, graças a Deus, alcançando nossos objetivos, mesmo diante das dificuldades que a internet, né? Mas foi bom. Foi muito bom. E que possamos continuar orando pela nossa base. A base são as crianças da igreja. Então, nós temos uma UPA, tem um MP, uma UPH, uma SAF forte. Nós temos que trabalhar na base. Nosso intuito é continuar o trabalho aqui na nossa igreja local e assim também como federação, se Deus permitir. Graças a Deus. Queria agradecer a igreja também pelas orações e também as contribuições. Queria lembrar também que no próximo sábado teremos nosso congresso da UPH. Até o presente momento está confirmado eu e o presbítero Cícero como delegado, somos 3, e esperamos que nossas inscrições sejam quitadas para que possamos participar do congresso. E a igreja também está orando também para a nossa federação da UPH. Deus abençoe a todos e foi muito bom trabalhando, foi uma delícia. Meus irmãos, não tendo mais avisos, nós vamos encerrar por aqui. Louvamos a Deus porque Deus é bom. Deus ele tem cuidado de nós. Costumo sempre dizer isso. E não é, na verdade, eu que digo, é a própria palavra do Senhor que nos revela o seu cuidado. E Deus é bom. Não temos palavras assim para expressar a bondade e a gratidão a Deus a cada dia. Que Deus dê um dia abençoado aos irmãos. Logo mais à noite estaremos aqui às 18 horas para continuarmos a adoração ao Senhor.
Tenham todos um bom dia. Deus abençoe a todos. Aqueles que vão fazer Enem, né, também, estejam orando. A segunda etapa hoje do Enem, que Deus esteja tomando aí a direção também dessa programação, que tudo venha ocorrer bem. Em nome de Jesus. Ensaio da cantata, sábado que vem. Pronto, a irmã Juscelia está pedindo para lembrar aqui o ensaio da cantata no próximo sábado. Né? Que Deus abençoe também essa programação da cantata com as crianças, com a igreja toda envolvida. Até mais à noite, irmão, se assim Deus permitir. Deus abençoe a todos. Paz, irmãos, até a noite.